Salve, minha gente! Olá, meu nome é Eduardo Victor, como vocês estão? E minha gente, hoje eu vou falar sobre BRS de Manaus, né? Eu achei que era o BRT, mas é BRS. O BRS de Manaus, também chamado de Expresso, é o sistema de transporte público do município de Manaus, capital do estado de Amazonas, no Brasil. Ele opera desde 14 de dezembro de 2002, quando foi inaugurado pela administração do prefeito Alfredo Nascimento. Os corredores têm duas faixas de tráfego para cada sentido, sendo o embarque e desembarque de passageiros realizado em plataformas exclusivas do sistema. O projeto do Bus Rapid System, ou Serviço de Ônibus Rápido, se caracteriza pela existência de um sistema tronco-alimentador ligando várias linhas alimentadoras dos bairros aos terminais de integração e estações de transferência e linhas troncais, ligando os terminais e estações de integração às áreas da cidade. Esse sistema é complementado por linhas interbairros, ligação entre bairros sem passar pelo centro, diametrais, ligação entre bairros e passando pelo centro, circulares e convencionais, ligação direta do bairro ao centro. Em 2002, então o prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento, anunciou a implantação do sistema de ônibus rápido, batizado na época como Expresso. O projeto prevê a implantação de corredores exclusivos de transporte público, na construção de terminais de integração e modernização do sistema. Manaus adotou-se tronco alimentador inspirado no modelo de Curitiba. O sistema BRS, implantado nas avenidas Constantino Neri e Mário Ipiranga, ainda causa muitas dúvidas na população, principalmente quando o assunto é a diferença entre outro projeto semelhante, o BRT, sigla para Bus Rapid Transit em inglês. Para sanar 7 questões sobre o tema, D24AM buscou a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o SMTU, e o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, responsáveis respectivamente pela implantação da fiscalização do sistema. Não é só no nome que esses dois sistemas compartilharam as semelhanças. Na prática, o BRS pode ser considerado como o primeiro passo da implantação do posterior do BRT, enquanto o primeiro consiste na sinalização de pistas que pode ser compartilhadas entre ônibus e veículos de passeio. Segundo, necessita implantação de estações, construção de corredores exclusivos e não pode dividir o mesmo espaço como automóveis. A principal diferença também está no preço, conforme o superintendente na SMTU, Pedro Carvalho. Em Manaus, enquanto o BRS custa aproximadamente R$20 mil para aplicá-lo em cada quilômetro, o valor salta para 15 milhões por quilômetro, no caso de implantação do BRT. Além dos ônibus preparados com porta de desembarque na esquerda, somente podem trafegar no corredor BRS ambulâncias, táxis com passageiras, viaturas da polícia e ônibus do sistema de fretamento escolar com passageiros. Isso vale para o corredor na Avenida Constantino Neri, que possui plataformas centrais e embarque de passageiros. Já na Avenida Mário Ipiranga, onde todos os ônibus utilizam a faixa direita da pista, os condutores de veículos leves só poderão circular dentro da recém-aplicada faixa azul nos trechos próximos a cruzamentos, com necessidade de fazer conversão à direita. Ficavam livres de punição os condutores que precisarem entrar na faixa para acessar prédios públicos ou privados. Além disso, o veículo não poderá prosseguir pelo corredor mais de um cruzamento. Esta manobra indica que o condutor transitou continuamente pela faixa azul e não entrou nelas apenas para conversão. De acordo com o artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro, a CTB, inciso 2º, circular na faixa ou pista da esquerda regulamentada como circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, como é o caso de Constantino Neri, é infração grave, com multa no valor de R$ 127,69 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Também, segundo o artigo 184, o Código de Trânsito Brasileiro, inciso 1º, circular ou faixa pista da direita regulamentada como circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, como é o caso do Mário Ipiranga, é infração leve.
com multa de R$ 53,20, com 3 pontos na carteira de habilitação. No entanto, a fiscalização nessa via só inicia no próximo dia de 4 de abril. Até o momento, a SMTU aplicou 6 km de faixa exclusiva, contabilizando as avenidas Constantino Neri e Mário Ipiranga. Outras vias vão receber faixa, sendo a próxima Humberto Calderado, Antiga Paraíba, seguidas por Torquato Tapajós, Max Teixeira e André Araújo. A SMTU estuda ainda a implantar BRS na Djalma Batista. Ao todo, o projeto de transição de BRS para o BRT prevê 60 km de corredores exclusivos para ônibus, complementando o eixo norte e leste da capital. Atualmente, 10 linhas de ônibus embarcaram e desembarcaram nas 8 plataformas de BRS localizadas no Constantino Neri. De acordo com Pedro Carvalho, a Constantino Neri é um principal corredor de ônibus da cidade, por isso não dá para colocar todos os coletivos em só uma faixa. Ele toma como um exemplo Copacabana, Rio de Janeiro, onde são disponibilizadas 2 faixas para os ônibus, é uma terceira e compartilhada com o restante do trânsito. Pedro Carvalho informou ainda que no mês de março, mais ônibus com a porta esquerda devem chegar à cidade. Estamos gradativamente fazendo remanejamento, juntando linhas, pois o transporte é dinâmico. Ele se modifica, mas não podemos fazer tudo de uma vez. Senão o trauma é maior. Cada mexida tem uma linha de sua repercussão, explicou o superintendente da SMTU. Na Constantino Neri, são 10 linhas, que equivale a 240 mil passageiros pagantes transportados por dia. Já na Maripiranga, entre o viaduto Miguel Arraes e a Rua Salvador, são 24 linhas passando para 37 linhas somadas aos ônibus que trafegam entre as ruas Salvador e Teresina, somando mais 143 mil passageiros pagantes diariamente. Os dados são da SMTU. Em Manaus, de acordo com uma superintendência, 56% das pessoas se deslocaram por meio de transporte coletivo, o equivalente a 800 mil deslocamentos por dia. Para realizar a implantação dos 60 km de BRT em Manaus, a Prefeitura de Manaus necessita 900 milhões de reais, sem contar com desapropriações por onde a obra deve passar, plano para 1 bilhão e 400 milhões no total. A SMTU informou que está em processo de realização do projeto, é de que é impossível iniciar as obras na gestão do prefeito Arthur Neto, sem especificar datas. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço, uma ótima segunda-feira, que vocês são de Manaus, né? São de Amazonas. E até a próxima!